Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia um marido estava olhando de curiosidade, ele pegou a carteira da bolsa da esposa, olhou assim, viu a foto dele na carteira dela e falou: querida, você me leva com você para todos os lugares, a primeira coisa que você vê está lá a minha foto. E ela falou: é verdade, querido, inclusive todas as vezes que eu tenho um problema, eu abro minha carteira, olho para a sua foto e os meus problemas desaparecem. Aí ele falou assim: mas meu amor, eu não sabia que tinha um impacto tão grande, mesmo à distância, só de olhar uma foto assim, os seus problemas desaparecem, que coisa maravilhosa. E ela falou: é verdade, eu olho para a foto e falo assim, que problema seria maior do que este? Lição de casa, chegando em casa, dá uma olhadinha para ver se sua foto está na bolsa da sua esposa. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 25, de 12 a 14. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes o quê? Herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quantos aqui temem ao Senhor? Eu creio que hoje à noite, que Deus venha sussurrar, venha compartilhar, confiar segredos dele para você. Segredos, especialmente nessa área, segredos que vamos falar sobre segredos do sucesso no casamento. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa sexta-feira, concluindo essa jornada de semana de trabalho. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, queremos ouvir a tua voz, que o Senhor fale aos nossos corações. E te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, vai falar e ainda vai fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e todos dizem amém. Quantos aqui de vocês, quando se casaram, tinham um sonho e um desejo ardente: eu quero ter sucesso no meu casamento? Levante a mão. Claro. Só não levantou a mão quem não é casado ainda. Mas com certeza deseja. A maioria das pessoas. Eu nunca ouvi um casal que se casasse almejando um fracasso, um casamento terrível. Mas infelizmente o nosso mundo tem mudado e hoje em dia 50% dos casamentos hoje terminam em divórcio. Na igreja é diferente, a situação é diferente na igreja. Hoje na igreja, 49%. Se o Boris Casoy tivesse aqui, ele diria: isso é uma vergonha. Mas você, em nome de Jesus, você não vai ser uma estatística como essa no livro do inimigo. Você vai ser uma prova que os princípios de Deus funcionam, inclusive na sua vida, inclusive no seu casamento. Eu tenho aprendido que o sucesso, ele deixa rastros, né? E mostrar uma foto dessas a essa hora é tentadora, né? Mas você se lembra da sua bisavó? Quem sabe no passado ela fazia uma receita de um bolo muito especial. Aí muitos anos depois a sua bisavó ensinou a receita para sua avó e ela fazia. E um dia a sua avó passou a receita para sua mãe e ela fazia essa receita de bolo. E um dia sua mãe chamou e passou essa receita quase milenar, né, ou centenária, essa receita da sua avó. E você começa a fazer e começa a seguir os mesmos ingredientes, as mesmas medidas, os mesmos prazos, você vai ter os mesmos resultados, o mesmo sabor daquele bolo maravilhoso da bis. Ou seja, se nós seguirmos a receita de Deus para o casamento que Deus instituiu, nós também teremos um casamento abençoado. Um casamento que será uma grande bênção. E hoje nós vamos falar, a premissa do que queremos conversar hoje é justamente essa. Que são as pequenas coisas que fazem a grande diferença. As pequenas, nós vamos falar assim, coisas
Talvez a maioria das coisas que vamos compartilhar você já conheça. Mas o que muda uma vida não é o que uma pessoa sabe, mas o que ela faz com aquilo que ela sabe. E hoje queremos compartilhar alguns dessas pequenas coisas que fazem a grande diferença. Mas antes eu queria que a gente voltasse um pouco no túnel do tempo. Lá no passado, eu queria que você se lembrasse, né, do tempo que vocês eram namorados. Como é que era? Tem som aí, né, amigão? O som está aberto aí? Deixa o som aberto, beleza? Como é que era a vida, como é que era o seu namorado? Lembra dele? Bonitão, arrumado, cavalheiro, forte, né? Arnold Schwarzenegger, era o cara, né? Baixa só um pouquinho. Como ele era lindo, como ele era maravilhoso. Sobe, deixa no meio, assim, isso. Muito bem, esse lá é ele, tá? Bem diferente. Mas como é que era ela? Linda, bem vestida, arrumada, maquiada, perfumada, amável, carinhosa, gentil, charmosa. Quando você a via à distância, os joelhos começavam a tremer, aquela emoção total. E aí um dia vocês decidiram se casar, ficaram noivos, aquela cerimônia maravilhosa na igreja, fotógrafo, vídeos, decorações, as flores, a recepção, a lua de mel, a viagem, a volta, os presentes, a vida a dois naquele apertamento, aquele primeiro carro, o Fusquinha, para os poderosos a Brasília. E aí chegou um filho, aí chegou 2 filhos, e aí de repente acaba a lua de mel e começa a lua de fel. Aí sim chega 1, 2, 3, 4, 5 filhos, aí você descobre que você tem sogra. E junto com a sogra vem os cunhados. E aí vem lutas, dificuldades, dívidas, problemas. E com isso tudo, ele mudou. Como ele mudou. O príncipe encantado virou um traste. O cavalheiro se transforma num verdadeiro cavalo. Barba a fazer, desleixado, descabelado, barrigudo, impaciente, grosso, estúpido. Ele foi de Arnold Schwarzenegger para ratinho em pouco tempo. Mas ele não foi o único que mudou. Ela também mudou. A Bela virou a fera. A Cinderela se transforma na gata borralheira. A Bela adormecida se transforma na bruxa acordada. Descuidada, desarrumada, com um bob na cabeça, trocou a camisola pelo avental. Agora já não é mais cheiro de perfume, é cheiro de bife acebolado. Irritada, zamboada, mal encarada, não só naqueles dias do mês. Quanta transformação. Brincadeiras à parte, todos nós mudamos, não é verdade? Mesmo com 2 anos de casados, alguns 20, 30, né? Os nossos sogros, nossos pais, 50, 60 anos. Mas eu queria falar a verdade nessa noite, eu quero aqui rasgar o verbo e falar um defeito da mulher. Mas antes de falar o defeito, eu quero mostrar esse vídeo, e já estou olhando aqui uns olhares femininos. Rapaz, eu senti um negócio quente aqui. Se fosse micro-ondas, eu já estava fervendo. Mas preste atenção nesse vídeo, vamos lá. Quando Deus fez a mulher,
Já estava em seu 6º dia de trabalho, fazendo horas extras. Um anjo apareceu e lhe disse: "Por que leva tanto tempo nisso?" E o Senhor respondeu: "Já viu minha ficha de especificação para ela? Deve ser completamente lavável, mas sem ser de plástico. Ter mais de 200 peças móveis e ser capaz de funcionar com uma dieta de qualquer coisa, até sobras. Precisa ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho arranhado até um coração partido, e fará tudo isso somente com 2 mãos." O anjo se maravilhou com as especificações. Somente com 2 mãos? Isso é impossível. E esse é somente um modelo básico. É muito trabalho para um dia. Espere até amanhã para terminá-la. "De modo algum", respondeu o Senhor. "Estou tão perto de terminar esta criação que é a favorita do meu próprio coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar jornadas de 18 horas. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher, mas o Senhor a fez tão suave. "É suave", disse Deus, "mas a fiz também forte. Você não tem ideia do que ela pode aguentar e conseguir." "Será capaz de pensar?", perguntou o anjo. Deus respondeu: "Não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar." O anjo então notou algo e, estendendo a mão, tocou o rosto da mulher. "Senhor, parece que esse modelo tem um vazamento no rosto. Eu lhe disse que o Senhor estava colocando muita coisa nela." "Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima", explicou o Senhor. "Para que serve a lágrima?", perguntou o anjo. Deus disse: "As lágrimas são a maneira de expressar sua dor, seu desengano, seu amor, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho." Isso impressionou muito o anjo. "O Senhor é um gênio e pensou em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa." "Sim, é verdade. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguenta dificuldades, leva grandes cargas, mas tem felicidade, amor e alegria. Sorri quando quer gritar, canta quando quer chorar, ri quando está nervosa e chora quando está feliz. Luta pelo que crê e enfrenta a injustiça. Não aceita não como resposta quando crê que há uma solução melhor. Priva-se para que sua família possa ter o melhor. Vai ao médico com uma amiga que tem medo de ir sozinha e ama incondicionalmente. Chora quando os seus filhos triunfam e se alegra quando os amigos ganham prêmios. Fica feliz quando ouve sobre um nascimento ou casamento. Seu coração se parte quando morre uma amiga. Sofre com a perda de um ente querido, mas é forte quando pensa que já não há mais forças. Sabe que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração partido. Entretanto, há um defeito na mulher. É que ela se esquece de quanto vale. Vou pedir para as mulheres, todas as mulheres, coloque-se de pé, por favor. Todas as mulheres. Nós, homens, vamos fazer uma coisa que elas merecem. Vamos dar uma salva de palmas a elas. Confesso que nunca vi uma salva de palmas tão bem dada como essa. Elas são extraordinárias. Parabéns. Amém. Mulheres, nunca se esqueçam disso.
Nunca se esqueça do quanto você vale, de quanto você é especial, você é preciosa para Deus, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, seus irmãos. Meninas, estou perdoado agora? Obrigado. Agora sim, um sorriso com lágrimas, é bem melhor do que aquele sorriso. Vamos compartilhar alguns segredos do sucesso no casamento. O primeiro deles, ame o seu cônjuge todos os dias. Jesus deu um mandamento de amar a Deus em primeiro lugar, o próximo mais próximo é o seu cônjuge. O seu maior ministério nessa vida é amar o seu cônjuge. Deus deu a você a capacidade, a liberdade, a intimidade e o poder de amar o seu cônjuge como nenhuma outra pessoa nesse planeta. E é um ministério que Deus te deu. Meu maior ministério não é escrever livros, não é pregar, não é tocar. Meu maior ministério é amar a minha esposa. E o seu maior ministério é amar o seu marido, amar a sua esposa, em primeiro lugar. Depois vem os filhos, depois vem os outros próximos na sua vida. E como é importante você dizer que você ama, né, todos os dias. Lá em casa, quando nós éramos pequenos, os meus pais sempre falavam, eu te amo um para o outro. Eles falavam para a gente, Mário, você sabe de uma coisa? Eu falava não, ele falava, eu te amo. No outro dia, minha mãe, Mário, você sabe de uma coisa? Ou Paulo, não, eu te amo. Já no terceiro dia, você sabe de uma coisa? Eu já sabia, mas falava não. A gente queria ouvir, eu te amo. Meu pai falava para minha mãe, e muitas vezes ele mandava bilhetinhos, e um dia ele saiu do banheiro, e ele escreveu com uma pasta de dente, escreveu uma mensagem romântica para minha mãe, mas antes dela entrar, o Paulo e eu entramos no banheiro. E meu pai escreveu, amo-te, né? Acho que faltava a pasta de dente, estava no fim, da Colinos ainda antiga, né? E aí o meu irmão entrou, deveria ter uns 5, 6 anos, estava aprendendo a ler, ele falou, pai, o que é amote? E até hoje a gente, às vezes num Skype, num telefonema, olha, amote, hein? Amote. Como é importante você dizer que você ama, você expressar que você ama essa pessoa, e você dizer todos os dias. Eu não sei se você já falou para sua esposa, ou seu marido hoje, eu te amo. Se você quiser aproveitar agora, pode repetir, aproveita essa deixa. Depois dá um selinho, está liberado na geral aqui, amém. Nós vivemos hoje numa sociedade que nos leva a vivermos as prioridades invertidas. Onde Deus deveria ser o primeiro, Ele acaba não sendo. Onde as pessoas deveriam vir em segundo lugar e elas não são. Mas é tão importante você saber que Deus, o primeiro e maior mandamento, que você não pode errar na sua vida, quem deve ser o primeiro é Deus. Se Deus é o primeiro, quem vem em segundo lugar? As pessoas, o seu cônjuge. E quem é o terceiro? Nessa ordem de prioridade, se tivéssemos um pódio onde Deus é o primeiro, onde as pessoas vêm em segundo lugar, e quem é aquele que sobe ainda no pódio, no terceiro lugar, quem é? Sou eu sou o terceiro. Essa é a nossa prioridade de vivermos isso em casa. E é por isso que eu uso essa pulseira há anos, é por isso que a gente vive isso um para o outro, porque você ama aquela pessoa, você vai fazer o que for necessário para você mantê-la feliz, alegre. E no livro Eu Sou Terceiro, lá tem um desafio, a prova dos 7, que por 7 dias eu desafio, né, os leitores, e vou fazer aqui um desafio para os homens. Homens, por 7 dias. Quantos homens são terceiros aqui? Ok, Deus é o primeiro, a esposa é o segundo. Então um desafio para você, por 7 dias, ame a Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, amém? Em segundo, ame a baixinha, e faça tudo o que ela gosta, tudo o que ela quer, tudo o que ela deseja, por 7 dias. Deus está falando hoje. 7 dias. Quantos homens se comprometem aqui? Levante a mão.
Deus vai tirar uma foto lá do céu. Tira, Senhor, tira. Pode tirar. Isso. Olha quanta cotovelada aconteceu agora. Levanta aí. Muito bem, Taca, muito bem. Agora eu vou falar para as meninas. Meninas, por 7 dias, você vai amar Deus em primeiro lugar. E vai fazer tudo que o gordo gosta, tudo que ele quer, tudo que ele ama, tudo que ele deseja por 7 dias. Amém? Meninas, levantem a mão bem alto. Deixa eu ver. Tira a foto, Deus. Pode tirar. Ixi. Agora, por favor, não chegue na sexta-feira que vem, 9h35 da noite. Acabou. Pronto. Já fiz. Chega, né? Se você gostou 7 dias, faça 7 semanas, mais 7 meses, 7 anos, 70 vezes 7. E sabe o que tem acontecido? Quando você tira o olho do seu umbigo e começa a servir o seu cônjuge, as coisas começam a mudar. Se o seu foco for amar o seu cônjuge, servi-lo, servi-la, com as muitas linguagens de amor, o seu casamento vai mudar. A chama vai se reacender. E quantos casais nós conhecemos que estavam, alguns até separados, ou dormindo em quartos separados em casa, e aceitaram o desafio da prova dos 7. Já estão casados, recasados há anos, porque as coisas, os princípios de Deus funcionam, amém? São as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Eu sabia que essa era uma igreja da carne. Nossa, é tentação, né? O bolo na entrada e agora, né? Acho que eu vou terminar com a salada no final. Você já parou para pensar que você não vai encontrar na porta de uma churrascaria, você não vai encontrar ali um carrinho de cachorro-quente? Correto? Por quê? Porque os clientes vão sair da churrascaria o quê? Satisfeitos. Meu querido e minha querida, que a sua casa, o seu casamento seja uma churrascaria. Não somente de sexo, mas de amor, de atenção, de cuidado, de carinho, de zelo, de proteção. Que você não queira procurar lá fora o que você tem em fartura na sua casa. Amém? E quando você ama, você fala, você cuida e de repente você faz alguma coisa que deixa o seu cônjuge ofendido, chateado e às vezes você nem sabe por quê e você pergunta para ela, aconteceu alguma coisa? Ela, não. Tá tudo bem? Tá. O que eu fiz? Nada. Vocês já viram isso aí, gente? Nossa, a gente está vendo o mesmo programa de televisão, né? Perguntinha, quantos anos... Olha para os seus pés agora, dá uma olhadinha. Quantos anos eles estão andando lado a lado? Quantos anos? Faz tempo, né? Já aconteceu alguma vez de um pé tropeçar no outro, um dar um pisão no outro sem querer? E aquele que foi o agredido vai lá e chuta o outro. Não, muito pelo contrário. Aquele que tropeçou vai lá. Ai, desculpa aí, hein? Faz carinho, né? Essa é a lei da convivência. Nós estamos caminhando casados 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20. E vai acontecer de um esbarrar no outro, de um chatear o outro. Faz parte da vida. Como é que você lida nessa circunstância? Que vai um outro segredo do sucesso do casamento, um princípio que nós chamamos de take two. Vamos repetir comigo? Take two. A aula de inglês é de graça, tá, gente? Além do The Book is on the Table, agora tem take two.
Como é que aconteceu isso? Deixa eu contar para vocês. Um dia nós estávamos em casa tomando café da manhã, Priscila, eu, Felipe, e o Davi, o mais novo, na época devia ter uns 13 anos, ele demorou para chegar no café, e ele entrou ali na cozinha, não nos cumprimentou, e ele parou no meio da cozinha, olhou ali para o balcão, e lá estava a cumbuquinha de cereal esperando por ele. E ele, com aquela atitude do adolescente, zamboado, falou assim: pô, só tem cereal para comer nessa casa? Aí baixou o espírito de Polícia Federal no pai. Ele fez: Davi, pode parar. O que você fez agora não foi bom. Eu vou pedir para você sair da cozinha, vai lá para a sala. E assim eu falei, assim como um diretor fala para o seu artista e diz assim: olha, take two, tomada 2. Eu vou pedir para você sair, a hora que você puder, entra e vai fazer de novo, mas dessa vez bem feito. Pode sair. Aí ele saiu. Eu fiquei olhando no relógio, gente, 1 minuto de silêncio. De repente, abre-se a porta da cozinha, ele entra: bom dia! Me cumprimentou, a mãe, o irmão, né? Aí ele se para diante da cumbuquinha e fala assim: graças a Deus pelo cereal. Aí a gente começou a aplaudir: valeu, Davi! Foi boa demais essa cena. Outra a gente jogou fora, essa nós vamos guardar, essa valeu. E naquele momento Deus falou comigo: olha só que coisa simples, você dá uma nova oportunidade para as pessoas. O mundo já dá novas oportunidades. Quem aqui, pai, tinha filho que assistia Teletubbies? Qual era a frase do Teletubbies? De novo. Quando você ouvia isso, você ganhava mais 5 minutos. Ou um jogador de basquete, quando recebe falta, tem direito a 2 lance livres. Um tenista tem direito a 2 saques. Um aluno, quando vai mal na prova, tem direito a uma outra prova de recuperação. Ou seja, o mundo já faz isso. Quanto mais nós, que agora podemos dar a oportunidade para as pessoas que nós mais amamos, de fazer de novo. Eu acredito em você, que você é capaz de fazer de novo e fazer melhor. Então, para você eu dou essa oportunidade chamada Take Two. E nós instituímos isso em casa, foi tão legal. Gente, como eu recebo Take Two da minha baixinha aqui. Ela com seus olhos verdes, às vezes eu falo uma coisa assim meio atravessada. Talvez a coisa certa da maneira errada. E ela fala: amor, Take Two. Eu tiro o time de campo. Me lembro uma vez que eu cheguei em casa, um dia assim, daqueles bem difíceis, cheio de problema. E cheguei em casa, entrei ali na garagem, aí saí do carro, a cachorra veio, eu espantei a cachorra. Ela saiu correndo. Abri a porta de casa e a primeira coisa que eu vi, luzes, tudo aceso, em cima, embaixo, tudo aceso. Aí eu olhei e vi mochila, meia, tênis, livro, tudo espalhado na casa. Eu falei assim: quem que deixou as luzes acesas? E essa bagunça aqui, e livro e tudo? Eis que eu ouço uma voz do além, da sala de TV. Um dos meninos, o Felipe ou o Davi, fala assim: pai, Take Two. Gente, eu fiquei muito irado. Eu falei: vou dar uma carteirada agora, aqui quem manda sou eu. Mas quem faz a lei vive pela lei vive pela regra. Aí eu saí, fechei a porta. Na garagem: Senhor Deus, me perdoa, Senhor. Eu vou entrar agora no lugar mais precioso do planeta Terra, que é a minha casa, para conviver com as pessoas que eu mais amo neste mundo, que é a minha família. Me perdoa, eu vou fazer essa entrada de novo. Em nome de Jesus, amém. Chamei a cachorra. Ela veio assim, ó, toda desconfiada. Fiz um carinho nela. Abri a porta de casa e eis que eu olho as luzes acesas. Os livros tudo fora do lugar, tudo ali bagunçado. Lá fora nada tinha mudado. Mas aqui dentro algo tinha mudado.
Aí eu desci, cumprimentei a Priscila, os meninos. Aí eles gentilmente se levantaram, guardaram as coisas, apagaram as luzes. Aí eles falaram: ei, paizão, agora valeu, take two, valeu. Vou manter essa cena. Isso representa o coração do nosso Deus, Salmo 103:8. Que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, longânimo, cheio de amor. E graças a Deus nós servimos a um Deus que nos dá novas oportunidades. E adote isso, a sua casa, o seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. E veja o que vai acontecer, a mudança que vai acontecer. Porque são as pequenas coisas que fazem o quê? A grande diferença. Outro segredo do sucesso no casamento: cuidado com as amizades. 1 Coríntios 15:33, e não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é para os jovens, mas isso também é para os casados. Cuidado, homens, com as secretárias, as colegas de trabalho, aquelas deixas, aquelas indiretas que elas chegam assim: nossa, mas que perfume bom você está usando. Você fala assim: minha esposa me deu, obrigado. Ou sempre você mostrar, você anda com a sua aliança, você mostrar: olha só, olha aqui a foto da minha esposa, olha. Pronto, isso espanta qualquer uma. Você tem que ser assim meio direto ao ponto e não brincar. Porque um mau relacionamento, uma amiga do passado que você encontra no Facebook, um amigo, o seu esposo deve ter acesso à sua rede social, ao seu WhatsApp, ao seu Facebook. Não guarde a senha, compartilhe. Priscila pode entrar no meu computador, tem a senha, eu posso fazer com ela também. Mas tem que haver essa confiança, para que essa raposinha não entre e não venha destruir o casamento de vocês. Amém? Preste atenção nesse vídeo. Why should a wedding ring be worn on the fourth finger? There is a beautiful and convincing explanation given by the Chinese. The thumb represents your parents. The second finger or the index finger represents your siblings. The middle finger represents yourself. The fourth finger or the ring finger represents your life partner. And the little finger represents your children. Firstly, open your palms, face to face. Bend the middle fingers and hold them together, back to back. Secondly, open and hold the remaining 3 fingers and the thumb, tip to tip. Now, try to separate your thumbs, which representing the parents. They will open, because your parents are not destined to live with you for the rest of your lives. They will leave you sooner or later. Join your thumbs as before and separate your index fingers, which representing siblings. They will also open, because your brothers and sisters will have their own families and will have to lead their own separate lives. Now join the index fingers and separate your little fingers, which representing your children. They will open too, because the children will grow up, get married and settle down on their own someday. Finally, join your little fingers, and try to separate your ring fingers, which representing your spouse. You will be surprised to see that you just cannot separate them, because husband and wife are meant to be together all their lives, through thick and thin. Vamos lá, vamos fazer? Junta a sua mão aqui. Agora conecta aqui o dedo do meio, dobra ele aqui, só do meio aqui. Francisco, do meio, isso, Chico, aí, isso. Conecta eles um grudadinho no outro. Beleza. Então, primeiro são os polegares que representam quem? Os pais. Um dia você saiu de casa, eles falaram, graças a Deus, né? Foi. O indicador representa quem? Os irmãos. Também saíram, você também, graças a Deus, está livre deles. Os pequenininhos representam o quê? Os filhos. Um dia eles vão sair de casa, acredita, eles vão sair de casa, né? E agora o dedo anelar representa o cônjuge. Agora tente separar. E aí? Não conseguiu? Agora você pode falar para sua esposa, querida, nós estamos grudadinhos para sempre. Grudadinhos para sempre.
Coisa boa, né? Isso é bom. A gente precisa de lembretes visuais para alguns dos princípios de Deus na nossa vida. Isso nos ajuda. Queria falar com vocês, continuando, falando até sobre familiares, sobre um outro segredo do sucesso, que é viver em paz com os familiares. Esse versículo de Romanos 12:8 diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Fazer, na verdade, é o que depender de nós. Nós precisamos fazer todo o possível, porque o impossível, Deus cuida. Mas nós temos que fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Não é à toa que a gente tem todo o possível com todas as pessoas. Isso inclui todos os nossos familiares. Na nossa escola, nós temos um programa de intercâmbio. E antes dos alunos irem para o intercâmbio, nós fazemos uma orientação. A gente encontra e vai orientando como eles devem se portar na casa, como é que eles devem, o que eles devem fazer, não fazer. E uma das coisas que nós orientamos a eles é que não existe certo ou errado quando eles chegam na casa da pessoa onde eles vão ficar hospedados. Não tem certo ou errado, tem diferente. E assim é com os nossos familiares. A família do seu esposo, a família da sua esposa, não é uma questão de certo ou errado. Ela é diferente. Há uma cultura diferente. Quanto mais se você casa com uma pessoa de outra cidade, outro estado, outro país. É diferente, só isso. E muitas vezes nós embarcamos numa comparação entre a sua família, a minha família, e isso acaba sendo um ponto de atrito entre o casal. Então, viver em paz com os familiares é um segredo de sucesso para o casamento. Não é nem só para a família, é para o casamento. Viver em paz desde o começo da nossa vida juntos. Eu lembro que quando eu conheci a família do Mário, esse amo-te, bilhetinhos, eles pareciam gatos assim, eles iam chegando um perto do outro para coçar as costas. Agora você coça a minha? Coça. Eu te amo tanto. Ai, como eu te amo. Você sabe de uma coisa? Eu te amo. No começo eu achei a coisa mais linda do mundo. Gente, passou acho que 2 meses, eu falei, essa família é xarope demais. Não vai dar. É muito grudadinha, é muito meladinha. Porque eu não tinha sido criada dessa maneira. A minha família, eu sempre soube que eu era amada. Sempre soube. Mas eu fui criada, meu pai, ele é alemão. Então, um homem mais frio, mais duro, mais rígido. Ele era afetuoso do jeito dele. Eu não lembro de ter ouvido ao longo da minha criação as palavras, eu te amo, minha filha. Eu não lembro de ter ouvido isso, nem do meu pai, nem da minha mãe. Minha mãe, brasileira, mas uma família de 10 filhos, pastor, moravam em 2 cômodos. 10 filhos, 2 cômodos, uma família que eles batalhavam, lutavam por tudo, para terem um lugar, para quem ia comer o peito de frango, né? Na família da minha mãe, comia peito de frango, a visita. Eles comiam pé de galinha, era isso que eles comiam, pescoço, asa, né? Então ela foi criada com muita dificuldade, então não tinha essa troca de afeto verbal. É claro que eles se amavam, mas do jeito deles. Então para mim era muito difícil olhar a família do Mário e achar aquilo normal, porque eu comecei a achar que era um exagero, era demais. Mas o que foi acontecendo, quando caiu a minha ficha de que não era certo e errado, era diferente,
E eu comecei a acolher essa forma deles viverem. Ele também acolheu muitas coisas da minha família, a nossa dinâmica ao redor da mesa. Minha mãe expressa o amor dela através de comida, ama receber, é alegre, divertida. Meu pai, um homem com tanta seriedade, um coração de manteiga. Mas fomos pouco a pouco nos aproximando, conhecendo um ao outro. E nós passamos a desfrutar das nossas diferenças, que eram tão preciosas para nós. Eu me lembro que quando eu já estava casada, eu decidi que eu precisava começar a expressar verbalmente aos meus pais que eu os amava. Dizer a eles, eu te amo. Eu já tinha exercitado isso bastante em casa, o Mário sempre falou muito, e eu decidi que eu precisava falar isso. Eu lembro que foi pelo telefone. No finzinho do telefonema, nossa, parecia que eu não saía, né? De repente eu falei, eu te amo, pai. Tchau, beijo. Desliguei o telefone. Não conseguia nem falar muito depois. Mais um outro telefonema foi. Aquilo foi se tornando natural, espontâneo. E adivinha o que acontece hoje? Os meus pais são os primeiros a dizerem verbalmente para mim, eu amo você, minha filha. Tenho muito orgulho de você. Palavras que eu, na minha infância e adolescência, eu não achei que eu ia ouvir um dia. Mas a família do Mário inspirou a minha vida, que me deu a coragem para eu falar na minha casa aos meus pais que eu os amo. Até meu irmão eu falo eu te amo agora, gente. Acredita? Até para o irmão a gente fala. É bom demais. É muito importante também, além de viver em paz com os familiares, é mais uma dica. Fale muito bem do seu cônjuge na frente dos seus pais. Fale de um para o outro, do outro para um. Fale bem diante dos seus pais. Isso é importante. Para nós, esposos, é importante o nosso marido elogiar muito a gente diante da nossa sogrinha. Eu tenho uma sogrinha linda, querida, que me valoriza e se tiver que escolher, fica do meu lado contra ele. A minha sogra é ponta firme, é uma linda. Mas era tão gostoso quando ele me elogiava diante dela e vice-versa. Eu elogiar o Mário aos meus pais. Fala, pai, nossa, eu sou muito feliz com meu marido. O Mário é incrível, uma pessoa muito 10 na minha vida. E é importante também, você já está passando para o outro? Não passa não. A última coisa aqui ainda do viver em paz, que eu queria só completar também, que viver em paz é uma decisão. Assim como Jesus na nossa vida é uma decisão, amar é uma decisão, viver em paz é uma decisão. E é muito bom quando nós decidimos isso. Eu lembro quando nós nos casamos, nós fizemos esse pacto entre nós, que nós viveríamos em paz com os nossos pais e com os nossos irmãos, de temperamentos fortes, com as suas opiniões, mas nós viveríamos em paz. E na verdade a decisão que nós tomamos é de que nós poderíamos perder o argumento, mas nós não perderíamos o relacionamento. E essa é uma dica muito importante. Perca o argumento, mas não perca o relacionamento. É bom demais a gente exercitar isso. É difícil. Quantas vezes o argumento está aqui, pronto para sair. Você sabe que você tem razão. Você sabe que aquilo que você está fazendo é a coisa certa. Mas não vale a pena o conflito. Não vale a pena. É preferível você perder o argumento e manter um relacionamento que pode se transformar num dos melhores relacionamentos de amizade com seus sogros, com seus pais, com seus irmãos. Então fica essa orientação para que, no que depender de vocês, façam todo o possível para viverem em paz com todas as pessoas. Em nome de Jesus. O próximo segredo que eu queria compartilhar com vocês é priorize o seu casamento. Nesse versículo desse capítulo lindo de Provérbios, fala que
O seu marido confia nela, na sua esposa, e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. É importante o seu marido saber que ele é, eu vou usar essa palavra, mais importante que os seus filhos. É difícil isso, especialmente quando eles são pequenos e nos consomem tanto, e nós precisamos dedicar tanto tempo a eles. Mas em primeiro lugar vem Deus na sua vida. Entre o segundo lugar que ocupa esse segundo lugar, os seus filhos ocupam esse lugar também, mas o seu marido precisa ser priorizado. Maridos, a sua esposa precisa ser priorizada acima dos filhos. Hoje, infelizmente, e eu vejo isso no nosso trabalho no dia a dia, nós temos muitas famílias que são centradas nos filhos. O filho é o centro da casa, não é Jesus, são os filhos. O filho é a razão da existência do casal. Eu ouço isso. Ele é a minha vida, ele é o meu tudo, ele é a razão da minha existência. Falando do filho. Nem o seu marido, nem sua esposa devem ser a razão da sua existência, porque só existe uma pessoa que pode ser a razão da sua existência, e o nome dele é Jesus. Só Ele é. Isso é importante também, de você não esperar do seu marido ou da sua esposa aquilo que só Jesus pode fazer por você. Não deposite um no outro essa expectativa. Isso não está aqui nesse ponto, mas é importante isso. Não deposite sobre o outro, sobre o seu cônjuge, aquilo que só Deus pode fazer por você na sua vida emocional, suprir as necessidades da sua alma. Isso é só Jesus, gente. A gente às vezes cobra demais do marido, achando que ele que tem que suprir, ou da esposa. É Jesus. Mas a prioridade no casamento é colocar o seu relacionamento com o seu marido acima dos filhos. Sabe por quê? Um dia eles vão embora. E aí você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, e vocês, se não cultivaram e não priorizaram um ao outro, você vai ver e olhar para um estranho que você não conhece mais. Que o relacionamento foi se distanciando um pouquinho lá atrás, depois mais um pouco, depois mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Quando vocês se atentarem, a distância ficou grande demais. Saia para um sorvete. Se não tem dinheiro para o sorvete, sai para andar. Se tem um pouquinho mais, mas não tem muito, nós fizemos isso muitas vezes. Às vezes a gente só tinha dinheiro para pagar uma diária de hotel. Um hotelzinho simplinho. Eu lembro que a gente foi num hotel pequenininho em Campinas uma vez, uma noite. Chegamos sexta-feira, sábado a gente estava voltando. Parecia uma semana, só nós dois, sem os filhos. Sei que meu filho está aqui, ele sabe quanto ele é amado. Davi sabe quanto ele é amado. Mas era importante nós estarmos só os dois. Deixem seus filhos com familiares, com as mães, com os casais aqui da igreja, combina. Esse fim de semana eu fico com os seus, fim de semana que vem você fica com os meus. Saiam juntos, cultivem romantismo, olhem um no olho do outro. Tem casais que não conseguem se olhar, não conseguem fixar os olhos, olharem dentro dos olhos um do outro, não conseguem mais, o olho já, não sei nem para onde eu olho, fico meio sem graça. Pararam de se olhar. Priorize seu casamento. Vale a pena, para quando seus filhos forem embora, vocês permaneçam juntos. Nós temos vários casais próximos a nós, e os seus pastores devem conhecer muitos, que se separaram com 26, 27 anos de casados, 30. Sabe quando? Depois que os filhos foram embora. Eles não tinham mais nada em comum. Então não deixe o seu casamento ser um desses. Priorize. O próximo segredo que eu quero compartilhar com vocês. Apoie os sonhos um do outro.
Em Gênesis 2:20 diz: mas para Adão não se achava uma ajudadora como se fosse a sua outra metade. Por isso Deus fez. Eu sei que eu estou falando um pouquinho sobre o ponto de vista mulher, mas isso é para todos nós, homem e mulher. Apoie os sonhos do seu cônjuge. Seu cônjuge tem sonhos que talvez tenham sido engavetados. Existem sonhos que às vezes a gente não acredita que possam se tornar realidade. Quantas vezes eu tive sonhos que eu não acreditava que eu podia realizar. Mas eu tinha um marido que acreditava mais em mim do que eu mesma. E por isso eu pude alcançar tantos sonhos e tenho tantos outros que eu ainda quero alcançar. Apoie os sonhos um do outro. Por muitos anos eu não apoiei os sonhos do meu marido. Por muitos anos, no começo do nosso casamento. Eu me apaixonei pelo Mário porque eu achava ele criativo, achava ele inventivo, inovador, cheio de ideias assim diferentes. Achava o máximo, me apaixonei por isso. Depois de um tempo de casados, aquilo pelo qual eu me apaixonei se tornou exatamente o que eu mais não gostava nele. E eu passei a me cansar das ideias dele. Eu ainda falava para ele: para de ter ideia, para de inventar. Sabe por quê, gente? Ele tem como ponto forte ser futurista. Ele olha o futuro, ele tem ideia. Quem trabalha com ele sabe o que eu estou falando. Cheio de ideias. Adivinha quem executa as ideias dele? Os sonhos, não é? Ele tem ideias que sem ele eu não sairia do lugar. Só que para ele ver o sonho realizado, a gente tem que trabalhar junto. E por muito tempo eu não apoiava os sonhos dele. Comecei a me cansar das ideias. Tinha ideia que eu falava uma coisa, não fale isso nunca que eu falava. Eu dizia: só se for com outra mulher. Não é com outra, é comigo. Os sonhos de Deus são para serem realizados comigo. Eu sou a mulher que Deus escolheu para apoiar os sonhos dele. E um dia, no meio dessa nuvem de não apoiar os sonhos do meu marido, Deus falou comigo profundamente. Eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: experimenta, minha filha, apoiar os sonhos do seu marido e veja o que eu posso fazer através da vida dele. E aquilo me marcou. Era um momento que eu estava orando e Deus falou comigo dessa maneira. Eu estava num momento crente que eu estava abafando com Deus. E Ele fala isso comigo. E me mostra algo, me traz uma exortação em amor, mas me mostra algo que eu precisava. E eu decidi que eu iria apoiá-lo. Que eu iria voltar a me apaixonar e a amar as qualidades pelas quais eu me apaixonei quando eu o conheci. E sabe o que aconteceu? No meio disso tudo, alguns anos depois, Deus deu o privilégio de nós plantarmos uma igreja aqui em Atibaia. Nasceu uma escola, nasceram outros projetos de educação, nasceram 7 livros e tantos outros projetos que Deus tem nos dado para desenvolver. Porque eu resolvi fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, mulher, apoie os sonhos do seu marido. Homens, vejam o melhor nas suas esposas. Vejam suas esposas como as mulheres mais nota 10 que existem. Pergunte a ela: quais são alguns dos seus sonhos que você não realizou ainda? Eu quero te ajudar para que você os realize. Pergunte. Ela deve ter sonhos que talvez ela deixou de acreditar. Encoraje um ao outro e apoie um ao outro nos seus sonhos. Um outro segredo que eu gostaria de compartilhar é: valorize o seu cônjuge. Eu já vou mencionar o versículo, mas eu queria falar sobre essa valorização do cônjuge. Eu falei sobre prioridade, é uma coisa, e a valorização é dar ao seu cônjuge o valor que ele tem. É dar ao seu cônjuge
o valor que ele tem enquanto você pode. E eu quero compartilhar com vocês, eu tive um sonho enquanto eu estava dormindo mesmo, mas foi um sonho que Deus falou muito comigo. Eu tive alguns poucos ao longo da minha vida, foram poucos, mas esses poucos marcaram a minha história. E eu lembro deles até hoje, por isso que eu sei que foram sonhos que Deus usou para falar comigo. E no sonho, o Mário tinha sofrido um grave acidente. Ele estava internado, ele estava inconsciente. Quando eu cheguei ao hospital, ele estava todo entubado, machucado, totalmente controlado por aparelhos. E eu me aproximei dele, comecei a chorar e falar com ele, fazer um carinho e dizer a ele o quanto eu o amava e que eu queria que ele melhorasse. Enquanto eu estava naquele momento no meu sonho, chegou um médico e ele me deu um controlezinho, como se fosse um controle remoto de um ar-condicionado. E ele colocou esse controle na minha mão e ele disse assim: quando você estiver pronta, pode apertar o botão. Falei, apertar o botão para quê? Para desligar tudo, para ele morrer. Falei, como assim? Eu com aquele controle, eu estava chorando, eu até coloquei o controle na mesa, eu falei, eu não quero nem apertar isso sem querer. Eu não quero segurar isso na minha mão, eu não quero desligar esse botão, eu não quero que o meu marido morra, eu não quero perdê-lo. E no sonho eu comecei a chorar e comecei a sentir aquela dor, aquele vazio, uma sensação física até, da solidão, a tristeza profunda de eu viver sem o meu marido, de eu viver um dia sem ele de maneira tão súbita. E enquanto eu estava ainda no sonho, passando por aquele momento, Deus também falou comigo. E eu naquele momento vi como um filme, tantos e tantos minutos, horas perdidas, com picuinhas, dias sem perdoar, dias que eu achava comum e corriqueiro porque eu ia até o dia seguinte. Eu vi como um filme na minha vida, tantos momentos que eu desperdicei com o meu marido e que naquele momento me veio um desespero absoluto e total de eu nunca mais tê-lo. E eu senti, a dor que eu senti era uma dor do remorso, a pior dor que alguém pode sentir, que é a dor de não poder voltar atrás e fazer de novo, e fazer diferente. E essa dor me consumiu naquele sonho. E eu comecei a acordar, chorando muito, comecei a acordar. O Mário estava ali do meu lado, dormindo, sono profundo. E eu o abracei, eu comecei a beijá-lo e abraçá-lo. Eu falava, eu te amo, você é o homem da minha vida. Eu quero você junto comigo. Eu oro para que Deus me dê todos os dias que eu puder ter com você. E fui falando e beijando e amando. E ele falou, o que aconteceu? Aí eu falei, eu te amo. Aí ele falou, bom, amor, não sei o que está acontecendo, mas continua que o negócio está bom. Mas ali eu pude compartilhar com ele que Deus tinha me falado. E eu disse a ele, eu quero viver todos os meus dias intensamente o meu amor por você. Eu quero viver todos os meus dias como se ele fosse o último. Eu quero te amar como se hoje fosse o último. Eu não quero dormir sem um beijo, sem um abraço, sem eu dizer eu te amo, sem perdoar. Eu quero amar você como se fosse o último dia da minha vida, todos os dias.
E é assim que a gente tem vivido, procurado viver. Nós não somos perfeitos. A gente chega cansado em casa. A gente tem preocupação e problema, como todo mundo. Todo mundo. Só que foi um segredo que Deus nos ensinou ali e que a gente vem cultivando e nos ajudando. A palavra de Deus diz, não está aqui o versículo, mas que não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Não durma zangado. Quando eu estava naquele momento do sonho, todas essas coisicas, essas picuinhas, ficar brava, ficar chateada, ficar acusando, ficar condenando, reclamando, ficou desse tamanho. Ficou pequeno demais, tão simples, tão bobo. E você passa a viver com mais leveza. Se você vive o seu dia como se ele fosse o último. Não quero ser fatalista aqui, mas a gente não sabe se a gente vai ter o dia de amanhã. Hoje tem que ser dia de amor, de entrega, de afeto, de perdão. Hoje é o dia de perdoar, não é amanhã não. Para que você nunca viva com a dor do remorso. Isso é muito importante no nosso casamento. E é um segredo. Então essa noite vai ser uma noite de algumas decisões aqui. Vai ser uma noite de pensar que tudo aquilo que pode dar uma separadinha é desse tamanho. É a gente que faz ficar grande. Mas é tudo pequenininho. E tem que ser deixado de lado. Porque o próximo segredo fala sobre o perdão. E esse é o último segredo que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Perdoe rápido e perdoe sempre. Perdoe rápido e perdoe sempre. Nós falamos hoje sobre algumas coisas tão importantes. Nós rimos juntos, talvez algumas lágrimas também derramadas juntos. Mas o mais importante é que tudo que nós falamos, e falando sobre o perdão, nós temos que nos lembrar de como que Cristo nos perdoa. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Que fala ali, perdoa as nossas, assim como nós. Então perdoa as nossas, do mesmo jeito que nós perdoamos. Olha só, eu lembro uma vez que o Mário falou isso. Eu sempre ficava emburrada, demorava para perdoar. Ele falou, imagina se Deus demorasse o mesmo tempo para perdoar você que você demora para me perdoar. É verdade. Eu não quero que Deus demore para me perdoar. Então perdoe rápido, perdoe sempre. Não carrega o peso da falta de perdão, porque ela só faz mal a você. No seu casamento, perdoe rápido, perdoe sempre. O que é o take two? Uma maneira divertida, leve, de uma nova chance. Não emburre, não feche o tempo, não faça greve. Não faça, não é moeda de troca. Mulherada, linda e abençoada, não é moeda de troca. Não faça greve. Ame o seu marido. Maridos, amem as suas mulheres. Sejam rápidos para perdoar. Tem uma história na palavra de Deus que Jesus usou ensinando, que é uma das minhas favoritas. E é com isso que eu gostaria de terminar hoje à noite. Diz assim, que aquele que conhece os meus princípios, mandamentos, palavra, e não os pratica, é como uma casa construída na areia. Vem a chuva, vem os ventos, vem a enchente e a casa cai. Aquele que conhece os princípios de Deus e os pratica,
é como uma casa construída sobre a rocha. Vem vento, chuva, enchente, do mesmo jeito, mas ela permanece. Então, queridos, não se iluda que vir aqui todos os domingos, nos grupos familiares, hoje, todo mês, nos casais, estar aqui dentro não faz a sua casa ser construída sobre a rocha. O que faz a sua casa ficar firme sobre a rocha é conhecer todos esses princípios e praticá-los. Se você conhece e não pratica, a sua casa pode cair. Então, qual é a sua decisão hoje? Hoje nós falamos de alguns poucos, como o Mário disse no começo, alguns que vocês com certeza já conhecem. Nós só trouxemos um refresh, uma diferente perspectiva. Abrimos nosso coração com vocês aqui, compartilhamos os nossos erros, as nossas lições. Nós não temos nada mais do que nenhum de vocês. Nós temos o mesmo Senhor sobre a nossa vida, tomamos uma decisão por Ele um dia. Ele fez e faz toda a diferença, mas só se a gente praticar aquilo que Ele nos ensina. Então essa noite é uma noite de decisão. Tudo aquilo que você já conhece, tudo aquilo que Ele já te ensinou, o Senhor Jesus já falou com você, aqui e qualquer outro lugar. Saia daqui hoje com a decisão de praticar. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Gostaria de orar por vocês e passar a palavra de volta para os seus pastores. Vocês são preciosos e Deus uniu vocês. Ele escolheu exatamente esse marido para você. É o marido melhor que você podia ter. Sua esposa é a esposa escolhida por Deus. Agora vamos tomar essa decisão hoje aqui. Eu queria que você, homem, colocasse o seu braço ao redor aí da sua esposa. Que você, homem, pudesse abençoar a vida dela agora. Abra sua boca agora e ore e abençoe a sua esposa. Assim que você terminar, esposa, eu quero que você abençoe também a vida do seu marido. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, na vida dessas pessoas agora, desses casais tão especiais. Cuida deles, Senhor Deus. Que essa seja, assim, uma noite de take two, de um novo começo, de uma nova oportunidade, de amar, de servir, de ser o terceiro, de perdoar, de valorizar, de priorizar. Que o Senhor seja a pessoa mais importante nesse casamento. E que o Teu Espírito Santo nos convença, nos dirija. Pai, dá-nos a humildade para reconhecermos onde falhamos e erramos. Dá-nos o amor que precisamos. O Senhor é a fonte desse amor.
nesse amor ágape, nesse amor incondicional, que nos ama apesar de. Pai, obrigado pela obra que o Senhor está fazendo agora, Senhor Deus, e vai continuar fazendo essa noite, nesses próximos dias, semanas, meses, anos. E nós te agradecemos, porque o Senhor que começou essa boa obra, o Senhor vai concluir essa obra. Abençoa os nossos filhos, abençoa as nossas famílias, nossos familiares. Que este amor, esta vida, este compromisso possa ser multiplicado e espalhado, Senhor Deus, pelas casas, por nossas comunidades, por nossa cidade, nosso estado, nosso país e nosso mundo. Obrigado, Jesus. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez essa noite você tenha que, antes de você deitar hoje à noite, vocês dormirem, talvez algumas coisas que enquanto estamos ministrando aqui, alguma coisa Deus colocou no seu coração. Talvez você sentiu algo que vocês precisam conversar e você tem que pedir perdão para ela e você tem que pedir perdão para ele. Mas que vocês conversem essa noite e vocês coloquem algumas novas metas, alguns novos objetivos de vocês servirem um ao outro, de darem o take-two um para o outro, enfim, mudanças que vocês querem, comecem a viver essas mudanças hoje na vida de vocês. E é o que vai acontecer, o que vocês colocarem em prática, é isso que vai mudar para sempre a história da vida de vocês. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Glória a Deus. Amém.